Vencedores e perdedores, está no ar, que delícia, ótima terça-feira para todos vocês. Um aviso, não tem o Monday Night Football, os dois jogos, porque não vai dar tempo, infelizmente. Eu tô num desses jogos e na terça-feira eu tenho alguns compromissos, mas em breve vocês vão descobrir, tá? Vou falar. A gente vai ter uma coleção nova lá na Esporte América de camisetas e eu vou ter que ajudar, tirando foto, etc, vestindo as camisetas. Então, como Vencedores e Perdedores é um quadro que demanda tempo de edição, eu tô mandando hoje pro André, tá? Mas fiquem tranquilos, haverá cobertura dos dois jogos dessa segunda-feira. Eu te esperei, inclusive, espero que você não tenha me abandonado, em Bengals e Commanders. Vamos começar diferente hoje, vamos começar com os perdedores. Rapidamente, o primeiro é o Caleb Williams. O meu boneco de CPF tá longe, que eu taquei ele, então não vai dar pra pegar. Mas eu acho que é o Caleb Williams porque, ao que compete a ele, em alguns momentos ele não tá fazendo direito. Ainda tá segurando em algumas jogadas a bola mais do que deveria, bem menos do que aconteceu na semana 1. Ele tá um pouco errático também para mais de 15 jardas, tá? E a gente viu no college um Caleb diferente, mas é óbvio que a gente viu um Caleb diferente. É assim que funciona a transição. E todos aqueles pontos que eu martelei ao longo da intertemporada, porque assim, a pessoa física, óbvio que estava empolgada, óbvio que estava contente, feliz. Mas o analista tinha que falar a mesma coisa que eu falaria se o Caleb Williams tivesse draftado pelos Giants, se ele tivesse sido draftado pelos Commanders, se ele tivesse sido draftado pelos Patriots. Calma nós, né? Calma nós. Porque é um processo. Agora, pelo menos, ele está mostrando a evolução desse processo, né? A semana 3 mostrou isso no final do jogo, né? O Caleb jogando melhor, procurando mais o Colt Matt, o Matt mais envolvido. Eu acho que o tight end pode ser um grande amigo para o recebedor, para o quarterback calouro. Mas fato é que ele sai como perdedor porque as chamadas dos Bears são terríveis. E o jogo terrestre com o Andrew Swift não vai funcionar tanto. Eu vou tentar evitar aqui de mencionar pessoas, personagens e etc. que eu já falei na segunda-feira, tá? Então vamos seguir. O Bryce Young é um perdedor. E é exatamente para isso que serve o Vencedores e Perdedores. Eu poderia só analisar o jogo que o Andy Dalton fez, que foi muito mais competente, passou das 300 jardas, soltou a bola muito mais rápido que o Bryce Young, conseguiu atacar a zona intermediária do campo também muito melhor que o Bryce Young. O Andy Dalton não seria titular em pelo menos 2/3 da NFL. Se bobear em 28 times, se a gente desconsiderar calouros, claro, mas ele não seria titular. E esse jogo que o Andy Dalton fez mostra como é difícil ser quarterback da NFL e como a experiência às vezes conta. E também mostra que o que compete ao Bryce Young, ele está fazendo muito mal. Eu vi muito argumento de, mas também, Carolina, o que vai dar certo, o time é horroroso. Não, eu não discordo de vocês, o time é ruim. Mas, e ao que compete o Bryce Young? Ele estava fazendo direito? Muito, mas muito longe disso. E eu acho que com o contraste do Andy Dalton, e o Andy Dalton não vai ter 300 jardas do jogo, claro, mas mostrou isso com muita evidência. Então, enfim, 36 pontos. Quando que a gente ia ver o Bryce Young anotando 36 pontos neste ano? Nunca. Porque é o que compete a ele, a leitura pós-snap, não ficar com medo no pocket, ele não estava fazendo. A terceira perdedora aqui é a secundária do San Francisco 49ers. Tomou um touchdown de 97 jardas na semana passada para o Justin Jefferson e foi problema no último quarto agora também. E se ela estivesse jogando de novo contra o Justin Jefferson, eu até entendo, mas ela estava jogando contra o Tutu Atwell, que com todo respeito, mas o Tutu Atwell não é um recebedor de primeira prateleira, nem de segunda, se bobear, nem de terceira. Sem contar o baile que a defesa dos 49ers tomou para o jogo terrestre. O Kyren Williams fez o que quis nesse jogo. Muito bem desenhadas as jogadas, mas a defesa de São Francisco muito fora de posição e com frequência. Então, eu acho que a gente tem que questionar mais a secundária dos 49ers do que o Brock Purdy, do que o Kyle Shanahan como play caller ofensivo, que também teve seus poréns, né? Aquela campanha que termina em field goal errado, poderia ter sido chamada um pouco mais agressiva, né? É engraçado isso, porque a impressão que me passa aqui em alguns momentos, e atenção, hein? Porque eu estou batendo no Kaká, hein? Realmente pessoa jurídica que faz esses vídeos. A impressão que me passa aqui em alguns quartos períodos, ou o Kyle Shanahan é conservador demais, ou porra louca demais. Ele precisa encontrar um pouco de equilíbrio nesse play calling, tá? Para não deixar a porta aberta em algumas ocasiões. O quarto perdedor correu 28 rotas na semana 3. Nessas 28 rotas ele acumulou 40 jardas e foram apenas 3 recepções e 5 alvos. Se tem uma pessoa que está com saudade do Tua Tagovailoa, esse alguém é Tyreek Hill. Infelizmente sai como perdedor. Sem um quarterback minimamente confiável, e óbvio que o Skylar Thompson não é, vai ficar muito difícil.
Mérito para a defesa de Seattle, que realmente está melhor nessa temporada. Não acho que seja uma defesa top 7, top 5 da liga, mas está melhor, né? Especialmente contra o jogo terrestre. Agora, fato é também que mesmo sem o Tua era um desafio para a secundária e o Tyreek Hill não teve nenhum tipo de impacto. Eu não estou colocando a culpa nele, pelo contrário. É evidente que não tem muito o que fazer. Então os Dolphins precisam ir atrás de outro quarterback a depender da evolução do caso clínico do Tua. Lembrando, o Tua ainda fica fora mais 4 semanas, ou seja, 3 jogos. Os Dolphins têm a folga aí no meio. Agora, mais um perdedor, já que eu falei do Caleb Williams. O Caleb Williams não foi o pior quarterback desse jogo. Nem de perto, na minha visão. O Anthony Richardson fez muita força para perder essa partida. A interceptação do Anthony Richardson na red zone é uma das coisas mais horrendas que eu vi na posição de quarterback nos últimos anos. É o tipo de coisa que é de alguém que não sabe o que está fazendo. Que não sabe o que está fazendo. Ele não tem a menor ideia do que ele está fazendo para soltar a bola daquele jeito. Foi um presente para a defesa dos Bears. Para além disso, e aí a gente tem que ir um pouco além dos números, e tem que passar pelo martírio de assistir essa partida, foi difícil. A quantidade de passe errado do Anthony Richardson, que é mais alto que deveria, mais forte que deveria, ele vai ter grandes jogadas. Como teve uma corrida na red zone nessa partida que terminou em touchdown do Taylor, como teve na semana 1 aquele passe para o Alec Pierce em profundidade. Só que hoje ele é a definição de um jogador que é atleta e não quarterback. O Anthony Richardson é um atleta jogando de quarterback. Ele não é um quarterback. E me incomoda porque ele não é calouro. Eu sei que ele não jogou no ano passado mais do que um mês, basicamente, mas já são 2 training camps. O tipo de erro que ele está cometendo não pode mais acontecer. O nosso sexto perdedor é o Jerry Jones. É muito difícil você colocar uma pessoa nos perdedores que tem basicamente 10 bilhões de dólares na conta. Mas o Jerry Jones tem que ser mais responsabilizado, porque existe meio que uma blindagem da incompetência em Dallas. Como o Dak Prescott, ele simplesmente se esconde em jogos que o time toma pancada no primeiro tempo, e eu passei a estatística no vídeo de segunda-feira, 1-15 com o Dak perdendo e os Cowboys perdendo por 10 pontos ou mais na carreira dele, a única vitória contra a Atlanta em 2020, e o jogo terrestre não existe, e a defesa terrestre, ela incorporou a minha expressão do ano passado, que a defesa terrestre dos Chargers era o cenário do Chapolin. André, se você conseguir, eu sei que estou te dando trabalho a mais, coloca uma foto do Chapolin quebrando o cenário de isopor. Este é o Derrick Henry, se o André conseguiu, tomara que ele tenha conseguido, mas eu vou procurar também para ajudar ele. Derrick Henry correndo contra a defesa dos Cowboys. Os Cowboys hoje são um grande isopor. De quem que é essa responsabilidade? Essa grana que está indo para Dak Prescott, para CeeDee Lamb e que irá para Micah Parsons, vai fazer falta em outros lugares. Pode escrever que vai fazer falta. Especialmente aí, eu não estou criticando pagar o Micah Parsons ou o CeeDee Lamb, não é esse o ponto. Mas 60 milhões de dólares por ano para o Dak Prescott por 4 temporadas com 80% garantido, não existe mágica. Não existe mágica. Essa conta vai ser cobrada em outros lugares do time. Adivinhe aonde? Não basta ir muito longe. É só ver o corpo de linebackers de Dallas. É só ver o miolo da linha defensiva de Dallas que foi completamente dominado. E é verdade que o Maz Smith não está saudável 100%, né? Saiu machucado na quarta passada. Mas é bastante problemática essa situação. Então a gente tem que culpabilizar principalmente aqui o chefe da organização, que é literalmente não só quem assina os cheques, mas quem escolhe o time. Porque no castorômetro, o cara que mais acha que é o Castor de Andrade da NFL é o Jerry Jones nesse aspecto, de escalar o time, que nem o Castor fazia com o Bangu. Então, eu acho que o Jerry Jones precisa ser mais responsabilizado. Segundo ele mesmo, ele é o melhor general manager possível, né? Palavras dele. Eu tenho minhas dúvidas. O sétimo perdedor é o Deshaun Watson, que foi bastante pressionado sim nesse jogo, sofreu 8 sacks, mas aí que tá, a gente também tem que ir além dos números nesse caso. O Deshaun Watson segurou a bola muito mais do que deveria em várias jogadas. Se você for pegar esse jogo, além de poder ter sido interceptado pelo menos mais uma vez nessa partida, e teve até alguns passes bons para Amari Cooper, o Watson, nesse jogo, mas no geral o relógio dele de pocket tá horrível. Tem algumas jogadas que ele vai para cima da pressão e ele tá bastante errático fora dos números. Tem muito passe mais alto que deveria. Isso que eu falei do Richardson vale pro Deshaun Watson para mais de 10 jardas fora dos números. A precisão dele tá muito ruim e tá uma sombra do que foi na época de Houston Texans. Então é bastante preocupante a situação em Cleveland.
A equipe está com perdas aí de lesão nos dois lados da bola, mas principalmente na linha ofensiva. O Nick Chubb ainda não voltou. O jogo terrestre péssimo com o Jerome Ford. Inclusive, ele sofreu um fumble crucial no segundo tempo, um momento que poderia ser a arrancada de Cleveland para tentar buscar o resultado. Deixou o Watson bastante perdedor aqui. Karma. O oitavo perdedor é o CJ Stroud. Defesas se adaptam. Né? O darwinismo na NFL é uma coisa maravilhosa. Neste caso, é porque elas têm a intenção de se adaptar, claro, né? Diferentemente do darwinismo, que acaba acontecendo por seleção natural. Mas lembra aquele passe em profundidade tão bonito que estava entrando, que era uma beleza na temporada passada? É muito cedo ainda, beleza, são só 3 semanas, mas eu não estou vendo esse mesmo passe em profundidade entrando, que é uma beleza neste ano. E o que o CJ Stroud fez muito bem na temporada passada, mas também nessas 2 primeiras semanas de queimar blitz, deu bem errado contra a defesa do Brian Flores, que até a minha avó sabe que é a que mais manda blitz na NFL. São blitzes criativas, freezes. E os jogadores dos Vikings têm muito mérito. O Greenard tá jogando muito bem, lei do ex para ele. O Van Ginkel, eu já mencionei vários aí. Só que fato é que o Stroud parecia um pouco atordoado nessa partida. E a secundária dos Vikings fez um grande jogo. Então, sabe quando você vai jogar um jogo de luta e aí o seu oponente sabe dar o especial do Street Fighter e tipo, tela branca do Akuma, sei lá, enfim... e você não, e aí você tá lascado, esse passe em zona intermediária e para mais de 15 jardas, vamos colocar dessa forma, especialmente no meio do campo, do CJ Stroud, tava sendo meio que o especial Stroud no ano passado, tava entrando muito fácil. Neste ano, as defesas estão mais adaptadas a isso, elas estão esperando mais isso. Então o CJ Stroud tem que fazer um trabalho melhor, de curta distância também, e o jogo terrestre de Houston, e você tá se lembrando que eu falei isso na pré-temporada. Falei, beleza, lindo, maravilhoso, mas esse jogo terrestre me preocupa. O que me impede de falar, meu palpite pro Super Bowl, Houston Texans, era também o jogo terrestre. Então vai precisar correr melhor com a bola essa equipe de Houston para tentar voltar a ter esses espaços mais em média e longa distância. Isso vale para semana 1, semana 2, semana 3 também, né? Semana 1 teve um belo passe em profundidade, inclusive, mas enfim, acho que vocês pegaram a ideia. O nono perdedor é o Clint Kubiak, porque o play action foi de Bryce Young nessa última partida, o jogo terrestre não funcionou, o Jalen Carter engoliu a linha ofensiva do Saints, aliás, poderia estar nos vencedores, aqui o Jalen Carter nessa partida, e como eu disse ontem, sem meu play action não consigo. Né? E eu coloco o Clint Kubiak como perdedor, com ressalvas, mas porque nessa semana ficou evidente que esse ataque do Saints vai precisar correr com a bola. A interceptação derradeira do Derek Carr ainda tinha tempo para os Saints buscarem, né? Mas mostra porque o Derek Carr não pode ser considerado um favorito MVP mesmo depois das 2 primeiras semanas. Era uma leitura muito simples para snap de meio do campo fechado. Não tinha onde o Derek Carr soltar aquela bola. Eu sei que ele estava pressionado, mas justamente por isso. Se você está pressionado, você não faz o que a leitura para snap te deu. Né? Turnover que custou a partida. O nosso 10º perdedor deu meia-noite para o ataque terrestre do Los Angeles Chargers. A defesa dos Steelers é maravilhosa, a gente sabe disso, conseguiu fazer muitas infiltrações, e aí o J.K. Dobbins foi bastante contido nessa partida. Né? Com o J.K. Dobbins contido, o resto do ataque caiu como efeito dominó. É por essas e outras que eu tenho minhas preocupações em relação a você ter um predicado em um viés tão terrestre na NFL em 2024. Porque se você enfrentar um muro como é a defesa do Pittsburgh Steelers, vai dar ruim. Vai dar ruim porque as alternativas no playbook não são das melhores. Então, o torcedor dos Chargers teve um dia de torcedor dos Ravens. Lembra quando o Greg Roman era treinador dos Ravens, que o playbook era extremamente limitado? Verdade que teve um bom touchdown, inclusive, do Quentin Johnston, boa leitura do Herbert, e verdade que o Herbert não está saudável. Mas a grande questão aqui é essa do jogo terrestre. Se o jogo terrestre não entrar, os Chargers vão ficar em apuros. Nosso 11º perdedor é o Baker Mayfield, que sofreu uma penca de sacks, e o problema é que isso não é novidade. Na semana passada ele também apanhou que nem pandeiro no pagode. E agora sofreu um monte de sack, não foi bem em profundidade, não foi bem pressionado, e aí também eu dou um desconto pro Baker Mayfield, né? Não sei, acho que eu não vou colocar ele no troféu Bryce Young, quer dizer, Mac Jones, dessa semana, porque realmente o trabalho da linha ofensiva foi pavoroso. Então, pergunta-se, é como se... como que eu posso estruturar isso? É como se Denver tivesse um dos melhores pass rushers da NFL? Não, é um setor que me preocupa, inclusive, em Denver. Eu acho que isso, para a temporada, eu acho que isso fala mais sobre a linha ofensiva e a falta de qualidade dessa linha ofensiva, que também tem impacto no jogo terrestre, do que pura e simplesmente do Baker Mayfield, nesse caso.
E o nosso 12º perdedor disse que alguns jogadores tomaram algumas decisões baseadas em negócio. O Antonio Pierce, gente, eu não sei se essa história vai terminar bem. Já tem rumor que ele pode mudar a posição de quarterback. Uma semana e meia, basicamente, depois do Gardner Minshew conduzir uma virada fora de casa contra os Ravens na semana 2. Deixa eu até pegar aqui qual foi o insider que disse isso. Mas, assim, aqui, ó, o Adam Schefter. Raiders head coach Antonio Pierce disse aos repórteres que ele não está descartando uma mudança de quarterback nesta semana. É sério que o Aidan O'Connell vai ser a solução? Me parece muito que o Antonio Pierce é o Michael Scott tomando decisões, assim, tipo, vem um negócio na cabeça dele, ele fica empolgado, ele vai lá e faz. E ele não tem nenhum filtro, nenhum controle das coisas que ele fala pros jornalistas. Tipo, ele cria problemas. Porque sim, esse é o mesmo técnico que há alguns meses disse que os Raiders têm uma home rule. Tipo o Jordan na época do Detroit Pistons, que os Pistons desciam a lenha no Michael Jordan. E ele falou que tem isso nos Raiders. Por que falar isso para os repórteres? Por que falar que os seus jogadores tomaram decisões? É óbvio que era uma indireta para o Davante Adams. Ó, fazer um favor, troca o Davante Adams para os Jets logo então, Antonio Pierce. Todo respeito, você é torcedor dos Raiders, que eu me compadeço, não tem nada a ver com isso, mas pô, já que vai jogar o cara embaixo do ônibus, era óbvio que foi pro Davante Adams isso. Então troca o cara de uma vez, velho. Capitaliza em cima disso, porque olha a zona dessa situação. Isso é uma piada. Aí agora, você já coloca o seu quarterback embaixo do busão também. Pô, difícil, hein, velho? Difícil, mano. O Antonio Pierce tem que mostrar um pouco mais de maturidade pra esse head coach, velho. Essa ascensão foi meio meteórica. E assim, a impressão que passa é que não tem uma postura de maturidade. E não é específico isso ao Antonio Pierce. Eu já critiquei isso no Nick Sirianni, por exemplo. Olha, eu tô realmente preocupado com essa situação pros Raiders, tá? Fiquei bastante empolgado de ver a virada que eles cometeram, entre aspas, cometeram, né? Contra os Ravens, o jogaço que o Max Crosby fez, mas puxado. Vamos aos vencedores. Fala de coisa boa. Bom, vamos aos vencedores aqui então, falar de coisa boa, e vamos começar com o Malik Willis. Eu não quis colocar o Matt LaFleur de novo nos vencedores, poderia ser ele também, porque o plano de jogo dos Packers foi simplesmente excelente nesse aspecto, né? Porque protegeu o Malik Willis. O Malik Willis teve só 6 passes lançados para mais de 10 jardas e teve 90 jardas e um touchdown no play action. Ao mesmo tempo, ele correu bastante com a bola, né? Então, era muito evidente que sem o Jordan Love precisava fazer ajustes no plano de jogo. O Green Bay Packers não daria para rodar o mesmo playbook, não, a parte do playbook para aquela partida, o plano de jogo para aquela partida que teria com o Jordan Love. E nessas últimas 2 partidas a gente viu isso. Era um jogo importante, quer ou não, para o Malik Willis. Ele disse que não, né? Falou assim, não, tá, eu sou grato pela oportunidade que tive lá. Mas quer ou não, você acabou de ser trocado por um time que optou pelo Will Levis, que virou, né, a máquina de turnovers, diga-se, né? E aí você vai lá, ganha o jogo, ganha 2 jogos, e também por conta do Malik Willis os Packers venceram. Claro, teve uma pick six nojenta do Will Levis, tão nojento quanto colocar maionese no café, méritos de Alexander, claro, mas no geral é muito satisfatório para os Packers ver esses 2 jogos e mostra como o Matt LaFleur é um grande treinador. O Matt LaFleur é um dos melhores treinadores da NFL, isso ficou muito, muito evidente nessas 2 últimas semanas. Bastante jogo terrestre, especialmente contra os Colts, e agora o Malik Willis protegido também. O Justin Fields é um tremendo vencedor nessa semana, né? Porque a gente está vendo de novo velhas questões problemáticas de coordenador ofensivo nos Bears. Não é como se o Luke Getz estivesse muito bem da vida também, né? Esse coordenador ofensivo do Justin Fields nos Bears no ano passado. E o Arthur Smith e o Mike Tomlin estão tirando o melhor do Justin Fields. Tem muita pouca progressão. Progressão quando você sai do primeiro alvo e vai para o segundo. Teve até uma boa jogada que ele fez isso para o George Pickens. Mas você dá muitos alvos abertos para o Justin Fields, muitas rotas curtas com quebra, muito play action. É um playbook bem típico do Arthur Smith. E o Justin Fields está rodando bem esse playbook. E ele está muito mais confiante. Executou muito bem uma read option, inclusive, que ele segura a bola e entra na end zone correndo. Foi o melhor jogo do Justin Fields. Agora, disso para achar que o Justin Fields é a solução de longo prazo, ainda não é o caso. Em 3 semanas, os Steelers não passaram de 20 pontos com frequência, né, Brasil? Isso não aconteceu nem na primeira nem na segunda semana. Então, deixa eu fechar isso aqui que tá me incomodando, isso aqui aberto, uma janela de calendário. E nesse último jogo teve exatamente 20 pontos. Os Steelers estão 3-0, não é por conta do Justin Fields. E também não é apesar do Justin Fields, é por conta da sua defesa. Isso é muito, muito evidente. Agora,
vai precisar fazer mais coisas, mostrar mais recurso o Justin Fields para realmente a gente conseguir cravar que ele é a opção de médio e longo prazo no Pittsburgh Steelers. Fato é que o Mike Tomlin fez um excelente trabalho e o Justin Fields tem a melhor comissão técnica que ele já teve. E eu fico muito feliz de ver ele dando certo, porque eu sou uma pessoa, CPF, que torceu desesperadamente para isso dar certo. E era legal torcer pro Justin Fields no início, porque é um cara aguerrido e ele merecia uma segunda oportunidade em algum lugar. Eu acho que, inclusive, o Ryan Poles fez um trabalho muito humano de dar essa oportunidade para ele nos Steelers, que seria um lugar que ele teria potencialmente, como está tendo, também pela lesão do Russell Wilson, mas teria uma oportunidade e não ficaria no banco esquecido e aí já era. É legal ver isso dando certo. Ele está jogando bem ao que se pede. Vai ter algumas partidas que ele vai ser mais exigido no jogo aéreo e ele não vai entregar. Pelo menos não ainda, tá? E eu não acho, honestamente, que ele vai virar do dia pra noite um grande quarterback. Não acho que vai ser o caso. Não dá pra cravar isso também, que ele não vai virar. Mas fato é que o terreno é muito mais fértil. Então parabéns pros Steelers e parabéns pro Justin Fields. O nosso terceiro vencedor é o Saquon Barkley. Eu poderia falar da Big Play, poderia falar do touchdown anotado, poderia falar da redenção depois do drop na semana 2, mas eu vou lembrar você novamente que o Saquon Barkley enfrenta 2 vezes nessa temporada a defesa terrestre do Dallas Cowboys. Eu estou muito ansioso para ver quão absurdo vai ser o Saquon Barkley, que não deve ser muito fã dos Cowboys, que jogava antes nos Giants, contra a defesa terrestre do Dallas Cowboys. Vai ser complicado. Adicionalmente, Charlie Carter, aqui um grande vencedor dos Eagles nesse jogo, dinamitou a linha ofensiva dos Saints. Quarto vencedor, Jonathan Taylor, porque apesar das trapalhadas do Anthony Richardson, o Jonathan Taylor teve um excelente jogo e o primeiro touchdown da partida foi totalmente mérito dele num corte que ele faz entrando na endzone. O Jonathan Taylor carregou o ataque dos Colts nessa partida. E fato é também que a comissão técnica dos Bears não fez nenhum ajuste para o segundo tempo, né? Não colocou mais jogadores no box, etc., para conter o jogo terrestre e outras chamadas que poderiam ajudar isso, um pouco mais agressividade. A defesa dos Bears totalmente passiva. O Tom, quando eu vou amassar ele, talvez seja menos pacífico e passivo, né? Quando eu amasso ele, Tom, do que a defesa terrestre dos Bears. Eu não quero mais falar sobre a defesa dos Bears ou dos Chicago Bears durante um tempo. O Malik Nabers é um grande vencedor e mostrou nesse jogo que ele tem potencial para ser uma imensa estrela. E, gente, tomara a Deus, nada contra a pessoa do Daniel Jones, mas tomara a Deus que o Malik Nabers tenha um bom quarterback no New York Giants no ano que vem, porque se o Malik Nabers tiver um bom quarterback, esse cara tem tudo para ser um recebedor top 10 na NFL. Se bobear, até mais do que isso. O Malik Nabers é absolutamente completo. Completo. Tinha algumas ressalvas, como todos os prospectos eu tenho, mas ele jogou contra uma sólida defesa, fora de casa, e ele ganhou o jogo. O principal responsável ofensivo para os Giants ganharem foi o Malik Nabers, com 2 touchdowns. Ele só faltou fazer chover. É claro que o front dos Giants, Brian Burns teve o primeiro sack na temporada, um strip sack inclusive, o front dos Giants fez uma partida excelente. Mas o Malik Nabers eu acho que merece muito, muito aplauso. Apenas a terceira semana, esse cara é calouro, e olho, a depender do que acontecer com os quarterbacks, eu tô fazendo esse vídeo antes do jogo dos Commanders, né? Não sei como o Jaden Daniels vai jogar hoje. Mas a depender do que acontecer com os quarterbacks, o Malik Nabers tem uma oportunidade muito grande para ser calor ofensivo do ano. Olho claro no Marvin Harrison, teve touchdown na semana 2, 3 também, teve 2 na semana passada, mas o Nabers é muito explosivo, isso pode contar. Falando em prêmios, ainda é muito cedo para falar de MVP, de prêmios como um todo, mas o trabalho que o Kevin O'Connell faz nos Vikings com o Sam Darnold tocando muito bem o meio do campo, conseguindo big plays, jogando muito bem contra a marcação homem a homem, eu acho que é digno de aplausos. É digno de aplausos. O melhor Kirk Cousins apareceu com o Kevin O'Connell. E o melhor Sam Darnold eu acho que também vai aparecer com o Kevin O'Connell. Então o denominador comum aqui, e óbvio que o Cousins é um quarterback melhor, já era um quarterback melhor do que o Darnold entrando nessa temporada, isso é óbvio. Mas também o fato de que o O'Connell confiou no Brian Flores depois de tudo que aconteceu em Miami para coordenar uma defesa que tomou 400 jardas contra o Daniel Jones nos playoffs. E a defesa dos Vikings mudou, não necessariamente da água para o vinho, porque foi um processo. E ela está melhor neste ano do que no ano passado, que já tinha melhorado. Uma defesa agressiva, uma defesa intensa, uma defesa que está ajudando esse time a ganhar jogos. Mas não só ela. Do outro lado, Justin Jefferson para variar, mas os destaques, claro, aí para o Sam Darnold e para o jogo terrestre, com o Aaron Jones também foi importante recebendo bolas. O Hockenson ainda volta nessa temporada, hein? Olho nos Vikings. O nosso sétimo vencedor foi o líder em alvos do San Francisco 49ers nessa última partida. Sem o Deebo Samuel, sem o George Kittle e sem o Christian McCaffrey, é óbvio que eu tô falando do Brandon Ayuk. Né? Não? Não foi? Jauan Jennings. Dá pra salvar alguém aqui como vencedor de São Francisco nessa partida, que teve essa derrota amarga, essa virada dos Rams? Dá, o Jauan Jennings.
Lembrando que ele teve contrato renovado nessa última intertemporada, e eu não acho que o Deebo Samuel está nos planos de médio e longo prazo dos 49ers. A gente deve ver um ataque no futuro com o Ayuk e o Jennings, como a gente viu nessa última partida. Olhando o Jennings, que sempre foi muito confiável em terceira descida, e se apresentou aí com 12 alvos do Brock Purdy nesse jogo. Oitavo vencedor rapidamente, porque eu já falei na segunda-feira, mas o Sean Payton fez um bom plano de jogo contra as blitzes aí dos Bucks, uma defesa agressiva do Todd Bowles, não sabe disso de core salteado, e o Bo Nix fez o melhor jogo dele na temporada, o Bo Nix correndo com a bola também, então foi um plano de jogo mais adequado que a gente viu aí, mesmo com o jogo terrestre dos running backs, por assim dizer, continuando um pouco abaixo da crítica. Se os Broncos começassem 0-3, a pressão ia começar a ficar muito forte no Sean Payton. Foi uma vitória muito importante que tira um pouco dessa pressão. Não acho que Denver vai a algum lugar nessa temporada, playoff e tudo mais, mas é importante tirar essa pressão pensando no médio e longo prazo, principalmente longo prazo. No ano passado, se você quisesse conter o Tennessee Titans, era muito simples. Coloca 8 homens no box e veja a mágica acontecer. Neste ano, como existem mais alternativas, o Derrick Henry tende a ter uma temporada melhor do que teve no ano passado. Agora, o que me surpreende é a fisicalidade que ele jogou. Tinha algo a provar, e provou. O Derrick Henry, pra mim, não é mais o Derrick Henry que já foi. Acho que isso fica evidente até em corridas laterais que ele faz. Mas em corridas norte e sul, entre os tackles e quebrando os tackles, fica difícil eleger um running back nessa característica que seja mais impactante que o Derrick Henry. Os Cowboys até tentaram defender o Derrick Henry e o jogo terrestre colocando 8 homens no box. Pois bem, com 8 homens no front, de acordo com o Next Gen Stats, os números foram os seguintes. 10 tentativas para 87 jardas, 2 touchdowns, o que dá 8.7 por tentativa. Com 8 malucos para parar o Derrick Henry, ele teve quase 10 jardas por corrida. Com 8 malucos ali. 8. Isso diz tudo. Nosso 10º vencedor é o Gene Smith. O Gene Smith? Ele não teve 2 interceptações, tio Curti? Teve, né? Mas a primeira foi um drop, não é na conta dele, e a segunda foi um passe desviado, que também não é tanto na conta do quarterback assim, né? Então eu passo um pouquinho de pano aqui pro nosso glorioso Gene. Eugene, né? O nome dele? Acho que é Eugene. Trabalhou muito bem no meio do campo. Me dava desespero ver o ataque de Seattle no ano passado, porque parecia que o... Sabe quando você é criança que você brinca que o chão é lava? Parecia que o meio do campo era lava. E aí, aparentemente, neste ano, sem... Quem que era o coordenador ofensivo do Seattle Seahawks no ano passado mesmo? Ah! É o Shane Waldron, que é o coordenador ofensivo dos Bears. Ah! Olha só! Mas voltando, mais de 200 jardas, 249 jardas no meio do campo teve o Gene Smith nessa partida. Isso dá uma esperança boa, pensando no resto da temporada. O calendário de Seattle fica bem duro nas próximas partidas, mas bem mesmo. Vamos ficar de olho. Esse 3-0 é um bom início, mas agora que o bicho vai pegar. Olele, olala. Nosso 11º vencedor é a linha ofensiva dos Lions, porque esse era o principal duelo dessa partida. Poderia colocar o Aiden Hutchinson como vencedor também, enfim. Mas se o Jared Goff fosse bem protegido, e foi o caso, que ele não foi pressionado em 20% dos snaps, tinha tudo para dissecar a defesa de Arizona, uma defesa que não costuma pressionar bem o quarterback adversário, diga-se aí. E o Jared Goff fez o dele. Foi bastante protegido, e os Lions venceram uma partida importante e voltam a ficar campanha positiva. E por fim, o nosso último vencedor é o arroz. Coloca uma tigela de arroz aí, André. O arroz, esse prato tão subestimado, que ninguém come sozinho, a não ser que você seja o Goku, que gostava muito de comer arroz. Inclusive, espero que o André encontre uma foto do Goku comendo arroz. As pessoas não costumam comer arroz sozinho, só arroz. Mas o ataque do Kansas City Chiefs nessa última partida foi só o Rashee Rice. Olha a baita volta que eu dei para falar do Rashee Rice, que passou das 100 jardas. Vamos ver o que vai acontecer em relação a ele ter o pé direito um pouquinho pesado dirigindo automóveis, por assim dizer. Mas eu acho que nesse início de temporada ele está se mostrando o principal recebedor aí do Kansas City Chiefs. E sobre a partida como um todo, deixa eu pegar aqui exatamente os números, porque eu não sei de cor, eu não anotei, porque eu sou um trouxa. 4 recepções para 30 jardas, 13 jardas após a recepção. E o Travis Kelce, hein? Começou a temporada, hein, Kelce? Tá feia a coisa, hein? Quem tem o Travis Kelce no Fantasy já tá começando a se desesperar. Tá feio. Gente, deixa eu terminar o vídeo aqui Fica comigo, por favor, não feche o vídeo. A gente teve nesse último sábado um acidente terrível. Para quem não viu, um ônibus que levava a equipe de futebol americana do Curitiba Crocodile sofreu um acidente indo para o Rio de Janeiro e infelizmente a gente perdeu 3 vidas. Tinha uma campanha de
esposas de um dos jogadores que perdeu a vida para arrecadar fundos, etc. Num Pix para ajudar as custas, enfim. Ninguém espera um negócio desse, né, do nada. E eu ia divulgar essa campanha, mas aí eu fui tentar fazer um Pix para ajudar e não estava mais no ar. Talvez tenham fechado a chave Pix, porque teve muita doação, enfim, não sei o que aconteceu. Então, se alguém souber, por favor, coloca nos comentários aí. Mas, gente, por favor, que seja confiável, tá? Que realmente esteja acontecendo, tá? E se alguém souber de alguma campanha nesse aspecto, eu estou divulgando aqui, claro. Mas eu quero ajudar também. Eu sei que a gente cobre aqui a NFL, e basicamente só a NFL, mas eu queria dar essa palavra, acima de tudo, um abraço muito forte em todo mundo que joga futebol americano aqui no Brasil, e porque é muito difícil. Um dos meus melhores amigos, que é o Davis, foi técnico há vários anos e lá em Santa Catarina, Davis, que é comentarista na ESPN também. E ele me conta as histórias, como era difícil essa vida, essa luta de pegar ônibus e ir para outra cidade, jogar, e tantos times fazem isso. E no Nordeste é ainda mais difícil, né, por conta de ter menos times em cidades bem distantes. Né? Aqui na região sul-sudeste é um pouquinho mais tranquilo as viagens, mas no Nordeste é muito tenso isso. E eu não sei nem o que dizer, sinceramente. Eu não sei nem o que dizer. Essas pessoas que amam esse esporte como nós amamos, elas abdicam de muita coisa para poder fazer o que amam. E a gente não tem nem ideia disso, muitas vezes. Porque quando a gente gasta não, mas investe, ocupa nosso tempo em algo, isso significa que a gente está deixando de fazer outra coisa. E pelos jogos serem nos finais de semana, porque isso não é obrigação de ninguém saber, a maior parte dos times contam com atletas que têm outros empregos. Eles não podem jogar durante a semana, não dá para ter um Thursday Night Football, não tem como. Então os jogos têm que ser no final de semana, eles abdicam de final de semana para treinar, para jogar, viagens longas, e mesmo assim fazem tudo isso com um sorriso no rosto. Mas infelizmente esse sorriso ficou bem mais difícil nesse último final de semana. Então eu não sei se essa mensagem vai chegar não só aos atletas do Curitiba Crocodiles, mas de todos os outros times, mas saibam que eu admiro muito vocês. E que o sucesso do futebol americano no Brasil, a gente ter tido um jogo da NFL no Brasil, e se Deus quiser a gente vai ter outros, também é por conta de vocês. Então, os meus desejos de força, que Deus cuide do coração de todos vocês e que possa, de alguma forma, confortar o coração de todos vocês. Um beijo carinhoso e até a próxima. Tchau.